Hoje nós vamos falar um tema bastante instigante, um tema que nos provoca pela sua chamada, o perigo de usar a estratégia do diabo para falar de Jesus, algo nessa linha. Então, talvez você estranhe ao falar isso, mas fica com a gente para que você possa, no desenvolver desse tema, entender exatamente o que isso significa. Hoje é um momento de ensino, de aprendizado, serve para todos, que nós possamos entender, porque muitas pessoas deixam de entender o Evangelho de Cristo porque dão ouvidos a uma estratégia errada, a uma abordagem errada de como falam de Jesus, como falam do Evangelho. E o texto que nós vamos ler está lá no comecinho da Bíblia, no capítulo 3 de Gênesis, do primeiro livro da Bíblia, do verso 1 ao verso 5. Gênesis 3, de 1 a 5, que diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não come de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não como do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Ok. Esse tema, ele é um tema bastante desafiante, porque nós vamos comparar o que tem a ver essa abordagem da serpente para ludibriar a mulher, e o que Deus falou, e o que a serpente falou, e o que a mulher entendeu, o que ela fez. Tá certo? Então, nós vamos usar esse tema, esse texto, para podermos avançar no entendimento de como é a melhor maneira de nós entendermos o Evangelho, assim como nós transmitirmos o Evangelho. Porque falar de Jesus é muito importante, e é nosso dever como cristão, é propagar esse Evangelho. Então, para nós podermos entrar nisso, nós temos que entender mais da história da criação e da queda do homem. É lá que nos ensina como propagar o Evangelho de Cristo. Ali, a propagação da mensagem de Deus, e como que isso impacta na forma de fazer. O Evangelho, claro, o Evangelho de Cristo veio lá no Novo Testamento, mas aqui tem uma lição muito importante de como nós falamos das coisas de Deus, né? Então, para a gente ter um entendimento, nós vamos fazer uma análise meio textual aqui hoje, que textual é quando a gente vai lendo o texto e falando, né? E vamos ver ponto a ponto. Então, nós vamos começar lá, voltar, então, nós lemos capítulo 3 de Gênesis, então vamos voltar lá no capítulo 1 de Gênesis, quando Deus criou o homem e criou o jardim, como que fez a criação, tá certo? Capítulo 1 de Gênesis, verso 27 ao 30, diz assim, eu vou lendo e eu vou comentando já esse texto, tá? O verso 27 diz assim: Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus abençoou e disse: Sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Então, veja bem, Deus já começa ali da responsabilidade e da atividade para o homem, né? Encham e subjuguem a terra. Aí, mais uma vez aqui, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, já deu ao homem o domínio, tá certo? Deu a fertilidade, deu para eles dominarem a terra, né? Domine sobre os peixes, a terra, o mar, os peixes, as aves do céu e todos os animais que se movem sobre a terra. Então, Deus deu para eles todo o domínio, tá certo? E disse Deus, no verso 29, eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes. Tá vendo? Já deu domínio, já deu a fertilidade, deu para subjugarem a terra, os domínios sobre os peixes, sobre as aves, e deu todas as plantas que nascem da toda a terra e produzem semente. E todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês.
Então deu todas as árvores que dão frutos e sementes a servirão um alimento para vocês. E dou os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, inclusive ao homem, obviamente, que tem fôlego de vida. A todos os grandes animais da terra, e todas as aves do céu, e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Então, presta atenção bem nisso. Deu para eles fertilidade para se multiplicar, falou, enchem e subjuguem, tomem conta da terra, é de vocês. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais. Quer dizer, vocês vão dominar sobre tudo. O homem, você vai ter o domínio de tudo. Vai ser tudo coordenado. Tudo o que você quiser fazer, você vai fazer. É contigo. Ó, toma para você. Tudo isso aqui. Né? Lá, no capítulo 2 de Gênesis, do 8 ao 14, eu andei um pouquinho para ficar mais compacta a leitura, diz assim, ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, não é do Éden, é jardim no Éden, Éden era o lugar. Para os lados do leste, ele colocou o homem que formara, então já ele formou o jardim e colocou o homem, falou, bom, eu te dei tudo, agora você vai morar aqui, eu te arrumei uma moradia, eu te dei um lugar para você viver, como aqui tem tudo. Então, o Senhor fez nascer do solo, presta atenção, todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas de alimento. Quer dizer, deu beleza e deu frutos para eles dali, né? E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quer dizer, no meio estavam essas duas árvores. No Éden nasceu um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. Então, nascia um rio lá que para irrigação, por exemplo, manteria todo irrigado, aquele jardim bonito, as árvores frutíferas, para que elas produzissem para ele, para o homem. O nome do primeiro era Pison, ele corre toda a terra de Avilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá existe o bidélio. Esse bidélio, existe uma controvérsia de interpretação e de entendimento, mas como está se falando de riquezas, muitos estudiosos entendem que eram pérolas, algo parecido. Outros falam que hoje bidélio é uma resina que eles usam para imitar a mirra, que é aquele perfume que aparece em tantos lugares da Bíblia. Mas nesse caso aqui, o melhor entendimento é que seriam pérolas, como pérolas valorosas que tinha naquele lugar. E a pedra de onde? Quer dizer, então tá, além de tudo isso que eu disse para vocês, o que essas coisas significam? Tem riqueza para vocês aqui. Então tem toda a comida, tem toda as árvores que está aqui, né? Tem ouro, tem riqueza, tem tudo. Estou dando tudo para vocês. Fora o que tem fora do jardim também, né? O jardim estava no Éden, né? Fora todas as árvores que já estão criadas, né? E aí, seguindo no verso 13, o segundo que percorre a terra de Cush é o Gion, outro rio. O terceiro que coloca o lado leste da Síria é o Tigre. E o quarto é o rio Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E aí o Senhor Deus ordenou ao homem, veja bem aqui, ó a mensagem de Deus, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Qualquer. Não era um jardim igual nós estamos falando de casa. Você viu, tinha 3, 4 rios que nasciam lá dentro. Então era lugar que tinha bastante espaço, bastante comida, bastante árvores. O jardim é porque Deus colocou coisas belas e frutíferas lá dentro, né? Então você vê, tinha 4 rios, nos rios tinha ouro, nasciam, e dele, aliás, nascia a fonte, depois dele nasciam 4 rios lá. Então, era um local bem grande, não era a gente fala em jardim, a gente pensa no jardim da casa, que é a palavra que está na nossa cabeça. Não, era um lugar ajardinado, mas um lugar grande, né? E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente qualquer árvore do jardim. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Bom, entendido aqui, eu vou voltar lá no texto que nós lemos na abertura, então. Então, vou só recapitulando. Então, Deus criou todas as árvores para o homem. Vocês dominem sobre o mar, sobre a terra, sobre os peixes, sobre tudo.
sobre as árvores, sobre os frutos delas, sobre os vegetais, tudo para vocês comer, fica à vontade, eu fiz para vocês. Vocês vão dominar e vão subjugar tudo isso aqui, tá certo? Olha o texto lido. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela perguntou à mulher, presta atenção na pergunta, olha, foi isso que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Quer dizer, já foi uma pergunta muito restritiva, tá certo? Trazendo todo aquilo que Deus tinha dado, tentando minimizar isso para quase nada. Respondeu a mulher, serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, sim. Né? Como se ele tivesse chegado assim, escuta aqui, fala uma coisa. Deus falou para vocês assim, não come de nada que está aqui? Ele falou, não. Ele falou que a gente pode comer sim, só disse que não pode comer daquela árvore ali. Não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso, desejava para obter discernimento. Ela queria discernimento bom do bem e do mal, era algo bom para ela, né? Tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido, que comeu também. Ótimo. A leitura encerra-se aqui do que nós precisamos. Então, a gente já entendeu. E nós vamos começar agora a entender por que que a serpente, que é, nesse caso aqui, simbolizando e atuando como o diabo, eu queria trazer vocês para conhecer qual que é o trauma que Lúcifer, né, que era um anjo de luz, qual o trauma que ele tem de Deus. Tá certo? Para você poder entender o contexto do Gênesis, nós vamos lá para Ezequiel, capítulo 28, 14 a 16, que diz assim, isso aqui entende-se como uma profecia para um rei, mas falando justamente entende-se a história da queda de Lúcifer e de Satanás, que virou Satanás, caindo, a queda dele lá do céu, né? Diz assim, você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Essas pedras fulgurantes, dizem os entendidos, que envolviam o trono do Deus Todo-Poderoso. Então, Lúcifer, ele ficava ao lado, muito perto de Deus. Ele vivia ali do ladinho de Deus, né? Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu lancei humilhado para longe do monte de Deus. E expulsei, ó querubim guardião. Ele era o guardião do trono, do meio das pedras fulgurantes. Quer dizer, ele foi expulso e com ele trouxe uma boa parte dos anjos de lá, né? E então, ele se rebelou, pecou e foi destituído dessa posição. Foi destituído, ele era do lado de Deus, né? Então, ele foi destituído daquela posição e foi expulso de lá. Porque ele errou, porque ele pecou. Então, para ele, quem é Deus? Deus é aquele cara que restringe, que não deixa você fazer o que você quer, que cortou o barato dele, que ele queria fazer algo e Deus deixou, não, aqui não. Você quer ficar igual a mim, você quer assumir posições que não é sua, você quer, então, nada. Você vai sair daqui e essa é a tua ambição, essa tua forma de querer as coisas aqui, de querer fazer mais do que é sua função, você está fora, não vai ficar aqui não. Tá certo? Então, ele foi destituído da posição, expulso da presença de Deus. Então, ele tem que ver como se fosse um trauma de Deus. Então, Deus para ele é aquele cara que é restritivo, tá certo? E isso criou nele a condição de inimigo de Deus. Então, o papel dele é trabalhar contra as estratégias de Deus, né? E a imagem que ele propaga de Deus, né?
a imagem que ele propaga de Deus é algo que ele, assim, a imagem que ele propaga é um Deus que proíbe, um Deus que castiga, um Deus que pune, né? Ele tem aquele Deus que proíbe, castiga, pune, não perdoa, né? Não conhece o Deus que perdoa, né? Então, diante disso, qual seria o modelo de mensagens que o diabo transmite? Qual seria o modelo? Então, veja bem, olha aqui agora, esse é o centro de toda a argumentação que veio até agora para você entender. Deus mostra, disponibiliza, deu para o homem o domínio, deu ao homem toda e qualquer condição de ter autoridade sobre o mar, sobre a terra, sobre o ar, sobre tudo que se movia, ele tinha autoridade. Mostra o jardim e disponibiliza com todas as árvores e riquezas, menos uma. Tá certo? Deus só pode em todas as árvores e riquezas, menos uma só. Qual que é a mensagem do diabo? Ele falou por acaso de tudo que Deus deu? Não. Ele focou no que Deus disse, isso não. Está entendendo? Ele focou exatamente lá dizendo, Deus falou, isso aqui não. Então, aí que entra a essência do que nós estamos falando hoje. De que muitas vezes pessoas, igrejas e conceitos religiosos fundamentam falar em Jesus dizendo não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Não estou dizendo que pode, eu estou dizendo que a maneira com que as pessoas usam para falar de Jesus é ensinando, mostrando, é a mesma estratégia que o diabo usou, mostrando a árvore que não pode, ao invés de mostrar todas as árvores que Deus deu para o homem, todas as outras coisas, toda a riqueza do jardim, todo o conforto, o relacionamento diário com Deus. Deus vinha lá se relacionar com Adão no final da tarde, eles tinham aquele relacionamento. Então, em vez de frisar tudo isso, o que o diabo pegou? Ele pegou uma coisa que Deus falou, isso não. E aí que eu quero te convidar a refletir como que você conheceu a Jesus. Como que você conhece o Evangelho. Como que você serve ao Senhor, ou como que você pensa que é servir ao Senhor. Se você pensa que servir ao Senhor é viver as restrições com dor, com dificuldade, ou é viver enxergando o jardim como um todo? Vi muitas pessoas hoje que não são felizes com Jesus porque receberam a mensagem do inimigo, no padrão dele. Ó, não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso. Agora, e todas as coisas que Deus deu, quem falou para nós? Todas as demais coisas, quem nos ensinou, quem nos mostrou? A mensagem do Evangelho é diferente. Enfatizar o não pode ou não deve, fazendo com isso a razão para não ver tudo que Deus deu ao homem e levar atenção só para aquilo cuja restrição perturba, aquilo que perturba ou atrai o homem natural, né? Nós, como ser humano carnal, nós material e corruptível, levar isso para esse lado é a estratégia do diabo. Ele quer mostrar para nós que nós perdemos para estar do lado de Deus. Ele tá falando para ela, não, por que você não vai comer dessa árvore? Você ficar obedecer a Deus, você vai perder de saber isso. E o inimigo, o diabo, tem essa estratégia, dizer para você, se você seguir a Jesus, você vai perder isso, vai perder isso, vai perder isso, vai perder isso. E tem igrejas que pregam as mensagens assim, pregam o evangelho assim. E não a pessoa conhece Jesus, conhece o jardim como um todo, conhece todas as árvores, todos os frutos, toda a riqueza, todo o domínio sobre os peixes, sobre as árvores. E então, após isso, seguindo a Jesus, você vai perceber que aquelas coisinhas que, para servir ao Senhor, não são compatíveis com a vida de um cristão, você, não é nada. Uma árvore só, eu tenho 1.500 árvores dando fruto aqui. Eu tenho ouro, eu tenho pérolas, eu tenho
peixes no mar, eu tenho tudo isso aqui, vou me restringir por causa de uma coisa, que é uma vontade minha de querer saber as coisas, tudo assim, querer ser igual a Deus. O diabo quis fazer ali do homem, criar uma perturbação para Deus que ele não conseguiu fazer. A pessoa ser igual a Deus, o que ele queria ser igual a Deus. Então, ali, toda a estratégia dele era saber querer que o homem ocupasse uma posição de disputa com Deus que ele já tinha perdido. Mas ele viu a oportunidade, então o que acontece? Ele falou, esqueça tudo o jardim, ele falou, tapou tudo isso aqui. E é isso que ele faz com muita gente. Aí as pessoas olham para lá, olham para cá e não veem o jardim. Elas veem aquela árvore que não pode. E às vezes você vê conversar com pessoas que são cristãos antigos, ou faz tempo que vivem de Bíblia e vivem lá, e vem falar de Jesus, o que eles vão falar? A pessoa vem para a igreja, né? Vem para a sua igreja, vai começar a frequentar, e elas têm, assim, usadas na estratégia do diabo. Chega lá, a pessoa, então agora está vindo aqui, então você não pode ir vestido assim. Mas você não pode fazer isso. Isso aqui você não pode fazer mais. Você ia com teus amigos lá no boteco, não vai mais. Não, quer dizer, mostrou aquela árvore primeiro. Antes a pessoa conhecer o jardim. Então, por isso, o homem natural ouve a mensagem do diabo mais facilmente. Por quê? Porque é tudo que ele gosta, né? E qual que é a mensagem, a diferença entre a mensagem de Deus e a mensagem do diabo? A estratégia de cada um. Deus dá ênfase a coisas eternas, imateriais, invisíveis. Por que disso? Um Deus eterno, jamais ele se contenta com coisas corruptíveis. Tanto é que em nós, eu já falei aqui os outros dias, que o que importa para Deus em nós é o nosso espírito. Por que ele não perdoou o Lúcifer lá? Porque o Lúcifer estava em estado eterno. Em estado eterno não tem perdão. Já tenho falado nas 3 últimas mensagens nossas. O Lúcifer em estado eterno é pecado eterno. Por isso que aqui nós falamos da vida, que nós temos o corpo e a vida hoje aqui, para que nós tenhamos a oportunidade de que Deus, enquanto nós somos corruptíveis em vida natural, nós tenhamos forma de se arrepender. E é aqui, enquanto estamos vivos, que nós passamos por isso. Então, já o diabo trabalha na tendência egoísta, materialista e ambiciosa do homem. Ele vai dizer, poxa, você quer ser igual a Deus, então você vai ter que comer aquela frutinha lá. Você quer ficar rico, então você faz isso, daí isso, faz isso. Usa muita gente que misturou igreja com dinheiro para que a pessoa fosse atraída por sua ambição. Jamais Deus chama alguém para atrair pela ambição. Deus não chama ninguém, não atrai ninguém pela ambição. Deus atrai pela vontade de servir ao Senhor, pela vontade de ter a vida eterna. Mas a ambição é do homem natural. Isso aqui, quem chama pessoas a participar do Evangelho, a viver o Evangelho por um motivo de ambição, de querer coisas, de fazer isso, vai para a igreja querendo isso, me desculpe, mas muito dificilmente tem Deus no meio disso. Então, a mensagem de Deus, ela mostra o jardim. Deus, você viu o que Deus falou? Olha aqui, tá vendo aqui, eu criei o mar, os peixes, criei as árvores frutíferas, os vegetais, pode comer, não tem problema, tudo. Aqui o jardim, nossa, as árvores fiz bonito para ficar um lugar gostoso para vocês verem. Eu fiz aqui agora tem todas as frutas que daí de vocês. Você pode cultivar, pode plantar outras, não tem problema, é tudo de vocês. Domine sobre isso aqui. Entreguei para você, na sua mão, hein, Adão? Tá, vá agora, faz aí, tá certo? Agora, só aquela árvore lá, não. Aí o diabo pega o quê? Só a árvore. Todo o resto perdeu o valor. Então, quando eu começamos a refletir que, não vou servir a Deus porque isso não pode, porque aquilo não pode, aí nós estamos recebendo mensagem de quem? Estamos enxergando uma árvore e deixamos de ver o jardim. Deixamos de ver as florestas frutíferas, as árvores lindas e todas as riquezas, né? E por que muitos hoje não entendem a mensagem de Deus e quando entendem na forma da estratégia diabólica, né? Por quê? Porque a mensagem de Deus, além de deixar de fazer o que você gosta, em tese, essa árvore, né?
E essa árvore, em vez de deixar o que gosta, acaba tendo que fazer um monte de coisa que não gosta. É sério, tem isso sim. Por que nós não gostamos? Alguém gosta de levantar de madrugada, orar e ter um relacionamento com Deus? Naturalmente? Não gosta, quer ficar deitado, dormir. Né? Alguém gosta de levantar e sair na rua, demonstrar seu amor por outras pessoas, que é algo transmitir Deus diante de si e distribuir uma sopinha quente agora na noite para alguém que está passando fome, de visitar pessoas que têm necessidade, de servir a Deus, de ir até a sua igreja, fazer a sua devoção, seu devocional, de participar. Não gosta. As pessoas não gostam disso, naturalmente. Mas a partir da hora que... E aí, o que fazem? Essas coisas do não gostar, que é muito humano, aparece muito como se fosse, sabe o quê? A árvore que o diabo falou, essa aqui, ó. Ó, essa aqui você vai ter que fazer isso. Ó, ela não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso. Ah, você vai ter que fazer isso, ixi, vai ter que fazer isso, vai ter que ir na igreja, vai ter que fazer isso, vai ter que dar oferta na igreja, lá dar dinheiro para os pastores, para não sei o que é. A pessoa nem sabe o que significa oferta, nem sabe o que significa pastor, nada, mas ele já está mostrando isso, né? E coloca isso, como se isso fosse a árvore principal, a única coisa que tivesse. E a pessoa, por isso, ela não vai. Pois é, então tá bom. Pega na ambição do ser humano e derruba todo argumento que as pessoas podem dar. E os homens gostam, o ser humano se adapta muito mais a isso. Tanto é que Eva caiu na conversa dele, como a grande maioria das pessoas caem nessa conversa. Porque não conhece o jardim, só conhece a restrição de uma árvore, tá? Ou seja, um Deus restritivo que tem um monte de regra, restrição, como se fosse uma árvore, ao invés de um pai de amor, que quer te acolher no momento da dificuldade, que te fortalece. Quando o teu pé não tem chão, ele põe a mão para sustentar. Quando você vê que não tem mais saída, você olha para cima, Deus te dá uma saída, te dá força para você viver nos momentos mais difíceis. Então, tudo isso troca por quê? Por uma árvore, apenas. E por que nós temos que tomar cuidado e não falar nessa estratégia? Ou vocês estão descobrindo agora que muitas vezes falaram a estratégia do diabo, achando que está falando de Jesus? Ou você conhece alguém que faz isso? Eu conheço um monte de gente que vai mostrar só... Primeiro quer mostrar aquela árvore e nem sabe mostrar o jardim. Porque fala de eternidade, não sabe direito o que quer, fala de coisa... Mas que não pode, o que pode, o que não pode, ele sabe falar. Essas pessoas que vão primeiro estragar a conversão de uma pessoa, o momento dela com Cristo, com essas coisas, são mensageiros do diabo. Não são de Deus. Quem é de Deus ensina. Olha, ó o jardim aqui todo, e tem essa árvore aqui que você não pode. Como Deus falou de todas as outras coisas, usou uma frase para dizer sobre a árvore lá. Uma frase. Mas tem 2 capítulos de Gênesis falando de toda a criação, de todas as coisas, de tudo que deu ao homem. Então, o que eu quero que nós precisamos aprender hoje? É ser mensageiro de Jesus, do Senhor Jesus, mensageiro de Deus, na estratégia de Deus, que é mostrar o jardim, as árvores, os frutos, tudo, e deixar de fazer aquilo que muita gente faz hoje, que é tanto faz falando, como as pessoas se defendendo. Ah, não vou para essa igreja, não vou ser crente, não vou servir a Deus, não vou servir a Deus na minha igreja, não vou ficar lá indo na igreja todo dia, porque isso, ó, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, não pode isso, não pode isso, e aí por diante. Tantas pessoas falam como elas não aceitam. Entendeu? Então, esses mensageiros do diabo que ficam mostrando uma árvore do não pode, ao invés de aprender a mostrar o jardim. É isso que eu quero despertar em vocês, em todos nós. Aprenda a mostrar o jardim que Deus preparou para todos nós, ao invés de ficar falando de uma árvore. Aprenda a viver, a curtir o jardim todo, ao invés de dizer, não vou lá porque lá não dá, porque lá tem isso, não pode aquilo e tal. Deixa de estar com a mensagem de Satanás na sua cabeça. Vai, faça, levante, faz alguma coisa, se relaciona com Deus, porque Jesus mesmo disse assim no Evangelho que quer
Está bem claro a mensagem de Deus. Não é restrição. A mensagem diz assim, né, em Mateus 11:28, tão conhecido, diz assim: venha a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu darei descanso a vocês. Num jardim que tem sombra, que tem fruta, que tem árvore bonita, que tem aquele rio correndo, claro, estou falando de maneira ilustrativa, aquele rio que traz aquela paz na sua vida, aquele rio que impacta você de maneira a te dar uma paz que você nunca teve, te dar uma segurança que você nunca conseguiu ter, deixar você não ter medo da morte, porque Cristo dentro de você, quando nós recebemos, vamos lá para João 3,16, tão conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para junto do cara de uma árvore só, mas sim vá para a vida eterna, onde tem o jardim, a turma do jardim. Não fique com a turma de uma árvore só, né? Mas tem a vida eterna, onde vai estar toda a turma que confiou, que crê no jardim, que gosta do jardim. E o que é ter vida eterna? É o nosso espírito, nós quando nascidos de novo, que Deus vai habitar em nós, Deus disse que colocou no homem um anseio pela vida eterna. Esse anseio é que depois que tudo acabar aqui para nós, a vida somente começa. A vida somente começa. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarão descanso para vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Fardo é leve. Não dá certo, nem igreja, nem pessoas, tanto falar quanto receber a mensagem com a estratégia do diabo. É muito importante que você saiba disso. O Evangelho de Cristo mostra todo o jardim. A salvação, o amor, a bondade de Deus, a paz, o conforto, a fé, a eternidade, a riqueza do céu, a riqueza da vida, a paz nesse mundo. Conheça todo o jardim antes de falar na árvore, antes de pensar na árvore. Se você não conhece o jardim, não se restringe por uma árvore. Entenda qual é a diferença de quem foca no jardim e quem foca na árvore. Chega um momento que isso faz muita diferença. Chega um momento que isso dá tranquilidade. Propague para os outros que Deus deu todas as árvores, frutos e riqueza. Essa é a mensagem de Deus. Ele deu todas as árvores, frutos, riqueza e domínio. Muito, muito para cada um. Essa é a mensagem de Deus. Jesus veio morrer não para sermos dominados pela mensagem do inimigo, mas ele morreu para que nós possamos alcançar a mensagem de Deus, que nos deu vida eterna através da morte do seu Filho Jesus, que morreu e nos resgatou de toda essa estratégia para abrir a nossa mente, para o nosso entendimento através do Espírito Santo. Quando ele mostra uma árvore, nós podemos, dentro daquela árvore, poder ver o jardim como um todo. Porque é pela fé que nós podemos discernir uma coisa da outra. Às vezes, no dia a dia, fica muito parecido. Mas eu rogo a Deus que, pela fé, nós tenhamos o discernimento e a sabedoria para podermos falar a mensagem de Deus e nunca sermos tentados a falar a mensagem com a estratégia do diabo. A mensagem de Deus, ela vai nos ensinar a dar passos seguros em direção a Cristo. Não vamos falar em momento algum, né? A gente ensina como que a pessoa conhece da árvore que não pode. É ensinando. Mas depois, primeiro ela conhece o jardim. Primeiro ela tem um relacionamento íntimo e especial com Cristo. Conhece Jesus e recebe da sua paz. E dali em diante, né? Dali em diante, a gente começa a perceber a diferença que é quem conhece o jardim e quem vive a dor de conhecer só a árvore. Só uma árvore. Perdeu a oportunidade de conhecer o jardim, de experimentar Deus na sua amplitude, na sua totalidade.
Que Deus te abençoe. Nós paramos por aqui. E que Deus te abençoe e abençoe a sua vida. E que nós aprendamos e que sejamos melhores cristãos para que possamos servir ao Senhor a cada dia, a cada momento, em nome de Jesus. Amém. Amém.